Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Estamos aqui com mais um episódio. Eu tô aqui com o Daniel Massana alegria! E com o nosso querido professor Carlos Henrique. Olá, pessoal. Pessoal, para começo aqui, a gente teve o prazer de receber mimos. Podem ver. São 2 livros do nosso professor. Então, quem tiver interesse em direito desportivo, com certeza esse é um dos melhores. Uma área que não tem tanta coisa escrita assim, ainda mais de qualidade como esses livros. Então, quem gosta de direito desportivo são obras obrigatórias, cara. Sem dúvida nenhuma. Você tem alguma coisa para falar sobre esses livros? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite de vocês. É uma honra estar aqui participando do canal. Já assisti alguns episódios anteriores, gostei muito. E é sempre bacana a gente ver os alunos e, enfim, como disse o professor Guerrinha, né, saindo, né, pensando fora da caixinha, pensando em levando à frente projetos diferenciados e tudo mais. Então é sempre legal participar. Gostei muito de ter recebido o convite. E sobre as obras, né, o direito desportivo é um ramo que vem crescendo aí exponencialmente nos últimos anos. Eu me lembro que na época de faculdade eu tinha uma certa curiosidade. Poxa, eu gostaria muito de um dia trabalhar com esporte, direito desportivo. Só que simplesmente não havia como, assim. Você não tinha, né? Você não tinha obras escritas, você não tinha disciplinas na faculdade sendo oferecidas, não tinha nada, absolutamente nada. Quem trabalhava com direito desportivo eram, como a gente, né, sem querer fazer uma crítica, mas eram empíricos, né? Pessoas que tinham conhecimento, eram indicados para participar de um tribunal e tudo mais, e sem nenhum estudo, nada específico, ia lá, trabalhava e tal. Então, faltava, né, uma coisa mais sistematizada. Nos últimos anos, a coisa começou a mudar, começou a haver um interesse crescente. Grupos de estudo começaram a ser criados nas faculdades, inclusive o nosso, né, o GED-BMEC, já fazendo um merchanzinho aqui, sigam nossas redes lá, o @GED-BMEC. GED-BMEC, gente, GED-BMEC, sensacional. É isso aí. E, enfim, né, ao longo dos últimos anos as obras começaram a ser escritas, a FIFA também, as entidades, né, de administração do esporte começaram a evoluir seus regulamentos, profissionais começaram a ser formados, disciplinas criadas, cursos de especialização também sendo oferecidos, e a gente começou a ter uma geração aí de juristas aí, que já foram aí, digamos, forjados como especialistas em direito esportivo. Então, hoje em dia, a gente já tem aí um ramo bastante desenvolvido. Aqui no IBMEC a gente começou a oferecer a nossa letiva a partir de 2020.1, coincidiu ali com o inicinho da pandemia, né? A gente depois migrou para o online. Então, é uma disciplina que a gente já oferece já há alguns anos, sempre cheia, sempre lotada. O feedback tem sido muito legal. É difícil a gente falar da própria disciplina, né? Mas a gente percebe, né? Quando a coisa vai bem, quando não vai. Então, enfim, até agora a coisa tem ido muito bem, o retorno tem sido bem legal. Assim, por parte dos alunos você pode ter certeza, assim, que é sempre, pelo menos o pessoal que é mais fã de futebol, que gosta de esporte de forma geral, é sempre e aí, quando que vai abrir a disciplina de Pois é, a gente percebe que existe muita curiosidade, né? Muita gente queria ter uma ideia como é que é, tem que ter uma noção e tal. Não necessariamente que a pessoa quer trabalhar com isso, mas... Não, a paixão é isso aí, exatamente. Então... Tem sido muito legal a disciplina, a gente tem também recrutado talentos aí pro GED, pro grupo de estudos, enfim. A gente já escreveu uma obra coletiva, uma dessas obras é uma obra coletiva que a gente escreveu, os alunos escreveram e tal. Então, tem estudos aí sobre os mais diferentes temas. Então tem sido muito bacana, muito recompensador. E a gente tá aí na luta, né, para poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho também. O direito esportivo, sem dúvida, é muito maneiro, assim, e muito curioso. E... pelo menos na parte dos alunos, como eu disse, cara, é sempre um alvoroço quando a disciplina abre. Porque a gente comenta desde o início. Como você falou, na época da sua faculdade, era, acho que até muito mais difícil que é hoje. Isso. Mas de qualquer forma, hoje pra gente também não é fácil você achar isso. Certo. Tantos livros como aulas e coisas, tipo cursos de direito esportivo. E pra ingressar no mercado, então... Pois é, um mercado fechado, né, enfim. Então, o grupo de estudo, para quem quer de repente no futuro, pensar em trabalhar com direito esportivo é uma excelente porta de entrada, talvez a principal. Sem dúvida. Porque pelo grupo de estudos a gente recebe especialistas, a gente conhece pessoas, faz contatos. Como tudo na vida, né? Você precisa ter essas relações humanas, esses contatos. E no direito esportivo talvez seja mais importante ainda, né? Porque o ramo é muito fechado. Então, vários nossos alunos, pesquisadores, estão já trabalhando em escritórios de direito esportivo. Eu mesmo comecei eu ingressei no STJD do basquete por meio de contatos que eu fiz com o GED também. Então,
tem sido muito legal nesse sentido. Uma excelente porta de entrada para quem quer, no futuro, aí, se dedicar ao direito De esportivo. onde o senhor tirou essa vontade de começar Pois é, isso foi uma coisa desde a época de faculdade mesmo. Já era uma coisa que eu tinha. Eu lembro que eu brincava muito com os colegas na faculdade. Poxa, quem sabe um dia eu vou ser vice-jurídico de tal clube. Eu não vou falar tal clube aqui porque quando a gente começa a trabalhar com direito esportivo, a gente deixa de ter time, né? Claro que eu continuo. Eu tenho meu time, né? Mas é aquela história, você tenta se desvincular um pouco, porque você vai trabalhar com questões, você vai decidir conflitos. Então você tem que se desvincular, não tem muito jeito. Então eu falava muito com os amigos na faculdade. Poxa, quem sabe um dia eu não vou ser um vice-jurídico de um clube, vou trabalhar num clube, mas era uma coisa assim, totalmente utópica, não haveria a menor chance daquilo acontecer e tal. Mas depois, com o tempo, né, eu terminei a faculdade, depois já fui direto fazer mestrado, doutorado, ingressei na carreira acadêmica, na área de processo civil. E não tinha na época também não havia curso de pós-graduação, nada na área de direito esportivo. Então era uma coisa assim, era uma vontade, um desejo, aquela sensação de que alguma coisa faltava na minha formação, quem sabe um dia, mas era uma coisa assim, não vai acontecer, não vai rolar. E aí depois, enfim, comecei a lecionar, comecei, né, a trabalhar mais detidamente na área acadêmica, na advocacia também. E aí depois, com o passar do tempo, comecei a ver que começaram a surgir os cursos, né? Comecei a ter contato com pessoas que trabalhavam, comecei a ver que as faculdades estavam começando a oferecer os curso de especialização, curso de extensão. Algumas faculdades já oferecem mestrado em direito desportivo. E foi daí, eu falei, poxa, eu conheci um curso de especialização, fui fazer o curso. E dali que foi tudo, né? Durante o curso, eu decidi escrever o meu TCC sobre arbitragem, né? Que é um dos livros, né? Falei, vou tentar associar a minha expertise aqui no direito processual civil e vou tentar associar o direito desportivo e tal. E aí nisso que eu mergulhei na justiça desportiva, arbitragem, a utilização da arbitragem para a resolução de conflitos desportivos e tudo mais. E aí, né, publiquei o meu trabalho de conclusão de curso, a especialização, e aí daí a coisa foi fluindo, né? Daí a gente fiz a proposta de trazer a letiva aqui para o IBMEC, queria até agradecer a professora Fernanda, que aqui no último episódio, que foi, né, deu aquela acolhida fundamental para que a gente pudesse levar adiante, porque para mim foi um recomeço, né? Já lecionando há 15 anos, de repente, poxa, eu queria começar uma disciplina nova. Então você tem que ter alguém que acredite naquilo, né? Que acredite que você tem uma pessoa que a princípio não tem nome no direito esportivo. Poxa, quem é esse cara aqui que está oferecendo essa letiva? Ela poderia muito bem trazer uma pessoa já consagrada no ramo. Então, foi muito legal, assim, ela ter acreditado no projeto, um projeto que depois começou a dar certo. Depois veio o GED, então foi muito especial, assim, para mim. Assim, foi um recomeço, assim, me lembro da primeira aula da eletiva, como se fosse hoje, em março de 2020 ali, pré-fechar tudo pela pandemia, claro, a gente não sabia nada daquilo, mas enfim, eu lembro de falar com os alunos assim, poxa, hoje é um dia muito especial pra mim, eu tô literalmente começando de novo, assim, um recomeço pra mim, eu tô nervoso aqui, tô tremendo aqui pra falar, tô suando aqui pra falar, porque eu tava começando de novo ali, literalmente de novo, assim, então foi muito legal nesse sentido também. Eu lembro, até no primeiro semestre de 2020, eu chegando pra você, fazendo perguntas sobre a Lei Pelé. Isso aí, isso aí. Foi antes da criação dessa disciplina. E a minha disciplina com vocês era 2021 também? Ponto 1 também? 20.1? 20.1. Ah, entendi. Então a gente chegou até aquele primeiro mesinho ali presencial. Foram as primeiras 3 semanas, se eu não me engano. Isso, então. Aí eu lembro, pra você ver como esse interesse, ele não surgiu a partir da disciplina. As pessoas já pediam isso, queriam isso há muito tempo. Pois Só precisava dessa oportunidade. Do jeito que a Fernanda abriu essa oportunidade pra botar aqui, tá abrindo oportunidade pra várias outras pessoas que não tinham essa perspectiva de trabalhar com direito trabalhista. Perdão, esportivo. Direito esportivo. E agora podem sonhar. É isso aí. Podem começar a pensar nisso. Muito legal. E assim, além disso tudo, além do crescimento do direito esportivo nos últimos anos, o esporte vem passando por muitas mudanças, né? Se a gente for pensar assim, vocês, o pessoal mais jovem, quem está começando agora a acompanhar esporte, já começa a verificar que as discussões são outras, os desafios são outros, né? Hoje em dia você tem discussão sobre formação de uma liga no Brasil, que era uma coisa absolutamente utópica, nem se falava há muito tempo atrás. Liga era uma coisa de ligas europeias, Liga Americana, Major League Soccer, não sei o que, Premier League. Não, no Brasil hoje já existe uma discussão sobre isso. Então já são discussões mais aprofundadas, mais sofisticadas. Difícil, né, no Brasil a gente conseguir, né, porque
A harmonia entre os Aqui clubes as não é uma, coisas- não é uma aqui a coisa, mais né? truculenta, É, né? é um Só negócio, ceder um pouquinho mais. o pessoal pensa muito em si mesmo, né? Então é difícil, né? Mas enfim, discussões sobre ligas, discussões recentes sobre direitos televisivos, negociação de direitos televisivos. Você deve ter acompanhado que eu ia isso. perguntar pro senhor Na agora. época da pandemia, teve MP do mandante, depois foi aprovada a lei do mandante e tal. Teve muita discussão, muitas mudanças sobre isso. Modelo de negociação de direitos televisivos, se ele vai ser individual pelo clube, ou se vai ser uma negociação coletiva, como é feito na Europa, por exemplo, e depois o bolo vai ser dividido entre os clubes, conforme critérios de distribuição, se é pela audiência, se é pelo tamanho da torcida, se é pelo desempenho no ano anterior. Então você tem algumas discussões também. Essa é a discussão que está travando a liga hoje em dia, né? Como é que vai repartir o bolo? Estão partindo para um modelo coletivo, mas depois qual o critério de repartição desse dinheiro? Então tem essa discussão. Hoje em dia, o engajamento do esporte, do telespectador, do apreciador do esporte, como a gente fala, é um engajamento que vem por vias diferenciadas. Por exemplo, eu acompanhava esporte, e especialmente o futebol, Fórmula 1, NBA e tal, e a partir dali me interessei pelos games. Eu sei que são do ramo, né? Sim. Me interessei pelos games. Desde 94 eu jogo FIFA, tenho FIFA desde o FIFA 94. A gente Isso é igual o enrolado Daniel. Todo ano é o mesmo jogo, né? Que só atualiza o elenco e a gente, né? Tá gastando 200 reais. Pois é. Hoje em dia já é 400, né? Quase, né? Já não tá. Fora que o pessoal compra de cartinha. Eles lançam as edições especiais, não sei do que. E todo ano a gente faz isso. E esse ano eu já estou ansioso de novo. Pois é. Daqui a 2 meses. comprar E um novo aí, jogo. nos últimos anos eu consegui me educar, no sentido de, olha, agora eu vou esperar um pouquinho, vou Vou comprar no tirar a final do promoção. ano, a promoção, não sei o quê. Mas aí tem meu filho agora, né? Aí lascou. Meu filho tem 10 anos, assim, é impossível convencer o moleque a aceitar Ele o já FIFA, já joga. Já Já tá começou- tá já quase começou- me ganhando, já ainda começou a não. perder pra ele, já Tá começou a quase me perder pra ele. ganhando. Mas enfim, é difícil, né? Ah, filho, eu vou comprar você na Black Friday no final do ano, nem pensar. Agora já virou FC, né? Não é FIFA mais, não é isso? EA, Sport FC, 20, já entrou a pré-venda lá, ele já tá lá, ó. Eu quero no dia do lançamento. Ó, aqui vai, Pelo amor de Deus. Aí, vou te dar a sua, hein? Mas Daqui a enfim. pouco tá ele montando o PSG cheio de escalação. Já- de já- tática, é. ele com o Santa Já- Cruz lá. Já adianto que é triste essa transição, porque eu tenho um irmão mais novo. Até os 12 anos de idade dele, ele nunca me ganhou a partida. Ele chorava toda partida que perdia. Aí depois dos 15, Já era, né? Nunca mais, né? parecia o Pelé em campo. Então, assim, Pois é, então assim, Então, assim, eu dizia, agora é o contrário, né? Hoje em dia você passa a ter a garotada que começa no game e o game é que gera o atrativo pro esporte, né? Então você tem aí uma questão também, essa mudança importante, que também tem questões jurídicas envolvidas aí nos games, né? O licenciamento, direitos autorais. Você tem uma penca de questões aí envolvidas, né? Você deve ter acompanhado recentemente como que o grupo americano que assumiu a Fórmula 1, a Liberty Media, né, que assumiu a Fórmula 1, como que ela conseguiu engajamento, trazer uma geração nova de telespectadores para a Fórmula 1 a partir do seriado da Netflix, do Drive to Survive, não sei se vocês já assistiram. Não, Fórmula 1 não foi Então a Fórmula 1, eles criaram, agora sempre que acaba a temporada, eles fazem a temporada nova do Drive to Survive fazendo um resumo da temporada anterior. eles hypam as crianças, o pessoal mais novo. na Pois rede social. e aí a garotada começou com o que é isso aqui, né? Então o pessoal começou a conhecer a Fórmula 1 ali e isso gerou engajamento, gerou interesse pelo esporte, né? Então hoje em dia você inverte, então você tem os games que vem gerando esse interesse, trazendo o público pro esporte. Tem os especialistas de FIFA hoje em dia, né? Pois Aí o, sei lá, o Manchester United contrata um maluco da 3ª divisão da Croácia, aí o cara, esse aí é bom. Pois é. Fora isso, você tem os esportes, né? Você tem as competições sim. e tal. Então você tem uma discussão grande hoje em dia se o esporte é mesmo esporte. Se a Lei Pelé vai se aplicar pros atletas Se vai se aplicar ou não. Igual aquela discussão do xadrez, né? Xadrez é ou não é esporte. Então, hoje em dia você já tem quase um consenso que de fato é esporte. Mas aí como é que vai ser o regramento? Porque a Lei Pelé não foi criada pensando nisso. É porque Né? não é público, é um negócio completamente de uma empresa. É um negócio privado, né? E aí você tem discussão de proteção trabalhista, como é que não é. E aí você pensar nessa proteção trabalhista à luz das normas gerais também não faz sentido. Então, enfim, é um desafio grande. A gente está no Brasil também aí começando a querer discutir um projeto para discutir isso no Congresso, para regular isso no Congresso. Mas é uma discussão lenta, demorada, enfim. Mas, E você enfim, acha que a tendência é o quê? É abarcar mesmo o esporte eletrônico? Ou eu vejo que o caminho é você ter uma lei específica. lei específica? É a lei específica. Eu vejo que o caminho é esse. Só que é difícil também você discutir uma lei específica, porque o Congresso também, né, os parlamentares são de uma outra geração. Então, assim, é difícil
uma discussão a partir deles, né? Pra discutir esse É um tipo de... pessoal bem velho, né? É, pessoal, não é só por ser velho, mas já é outra geração, é outra Aham. cabeça. Eu já tenho dificuldade com certas discussões, que, pô, às vezes eu já tô meio ultrapassado nisso aqui, então, né? Querendo ou não, hoje também é um meio que envolve transferências de tudo de grande monta. É. Não tanto quanto futebol. Aham. ou Mas já quanto é mas é um valor grande pra movimenta, caramba, né? Muito dinheiro. E é questão de tempo. Pois é, Questão de é tempo. questão de tempo. Então a gente precisa ter segurança jurídica nisso também. Então é a função do direito, né? Conferir segurança jurídica. No caso, direito esportivo é conferir segurança jurídica e regramento para as competições. Então é preciso que no Brasil a gente tenha essa segurança até para trazer investimentos para cá, né? Sim. Uhum. Isso vai gerar emprego e tudo mais também. vai. Tem a questão econômica também envolvida. Então, é uma discussão importante. Eu acho que vai ter que partir de um projeto específico. Mas não tem jeito, assim. Isso vai ter que partir de especialistas. É um projeto que vai ter que ser feito por especialistas e depois discutido no Congresso, porque do contrário não vai acontecer. Então, Vai assim, acontecer que nem acontece normalmente com essas leis de esporte que você vê um pacotão e vai sendo cortado. Pois tudo é, cortado. pois Aí é. Faz tudo. E aí, aproveitando, não sei se eu tô passando aqui demais, mas já aproveitando, e a outra mudança importante que nós tivemos agora foi a aprovação da nova Lei Geral do Esporte, né? Esse problema aí. Vocês devem ter acompanhado as discussões, as notícias na imprensa. O que acontece? A nossa atual Lei Geral do Esporte é a Lei Pelé. Só que a Lei Pelé, ela tá toda recortada, ela já foi reformada sucessivas vezes. Se vocês entrarem lá no site do Planalto, para acompanhar o teor da Lei Pelé, você vai ver artigo tal, alterado pela Lei X, artigo alterado pela Lei Y. Então tá, Mas várias vezes cortado. né? então tem artigo que já foi alterado 3, 4 vezes, altera, depois muda de novo, e aí no caso da pandemia, veio MP do mandante, aí alterou a Lei Pelé, aí daqui a pouco a MP do mandante não foi votada no Congresso, aí repristinou, voltou a ser o que era antes. Caramba, é uma confusão. E aí depois o Congresso aprovou uma outra lei repetindo a MP do mandante, ou seja, mudou, voltou, depois mudou de novo. Então, e aí você teve muita insegurança, porque você teve contratos que foram celebrados sob a égide da MP do mandante, e aí depois ela saiu de vigência, depois voltou. E aí, como é que faz com esses contratos aí que foram celebrados, né? Como é que fica a segurança jurídica? Então, você tem temos ainda, né, a Lei Geral do Esporte, que é a Lei Pelé, e algumas leis satélites, né? Outras leis também importantes, Estatuto do Torcedor, a Lei do Incentivo ao Esporte, a Lei do Bolsa Atleta, e também o CBJD, né, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que não é uma lei, é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, mas ela funciona como se fosse ali uma espécie de CPC e de Código Penal da Justiça Desportiva, entre aspas, né? Ou seja, é o código que regulamenta os procedimentos da Justiça Desportiva e estabelece as infrações disciplinares, né? O atleta deu um soco no outro, o atleta foi pego no doping, o atleta, sei lá, foi escalado irregularmente. Então, todas essas questões, hoje em dia, cânticos homofóbicos na torcida, qual vai ser a punição, tudo isso é no CBJD. Então, além dessas leis, temos o CBJD. Qual foi a proposta? Ao invés de você ter tantos regramentos, a proposta é de você ter uma lei só, essa nova Lei Geral do Esporte, que viria a revogar a Lei Pelé, revogar o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte, o Bolsa Atleta, ou seja, seria uma lei muito Vai maior. dispor sobre tudo. Códigos, Uma espécie de um código que iria dispor sobre tudo. E aí já atualizando, trazendo regulamentos em tese mais modernos. E até o CBJD corria risco também, porque uma das propostas da nova lei era dar ainda mais autonomia às entidades esportivas, aos clubes e às federações. E aí a ideia era conferir autonomia para os clubes e para as federações poderem criar o seu próprio CBJD. Ou seja, ao invés de você ter um CBJD só, que traria regulamentos, infrações, que valeria para tudo, cada entidade, por exemplo, a CBF poderia ter o seu CBJD. A CBB, a Confederação do Basquete, a CBV do vôlei, cada uma podia ter o seu. Mas com limitações? Com limitações, mas cada um teria autonomia para elaborar o seu CBJD. Pareceria meio estranho, mas um CBJD para cada esporte, como é que vai ser isso? Não, de cada esporte também É. muita diferença. Muita diferença. Pois é, e aí a ideia era exatamente você possibilitar que cada esporte pudesse atentar à suas peculiaridades e criar um código próprio que fizesse sentido para cada modalidade, ao invés de você ter um código só que vale para tudo, um código que foi pensado no futebol e que teria que ser aplicado para outros, como no caso do esporte, que não funciona para Não aquilo. funciona. Né? Então a ideia era essa, você dá autonomia para essas entidades poderem criar o seu próprio CBJD e cada um teria o seu. Mas aí o que acontece?
há discussões legais, questões constitucionais envolvidas, e, de fato, a lei foi aprovada, só que foi levado à sanção e foram muitos os vetos. A lei foi sancionada com muitos vetos. E aí, o que aconteceu? Foram mais de 300 vetos, a lei perdeu um pouco do... Um pouco mostrante. Ela perdeu a ideia de sistema, que era exatamente o que ela procurava trazer, que era o escopo, então ela perdeu um pouco da ideia de sistema, e algumas disposições que eram centrais foram vetadas. Por exemplo, o artigo que revogava a Lei Pelé foi vetado. Ou seja, você agora tem a nova Lei Geral do Esporte, que passa a vigorar junto com a Lei Pelé, que já era uma coxa de retalhos. Então, assim, a insegurança aparentemente vai ficar maior ainda, que você tinha uma lei remendada, agora você tem uma lei inteira, uma outra lei remendada, que agora a gente tem que coordenar as duas coisas, saber o que uma não conflita com a outra e Então, tal. isso que eu ia perguntar, várias revogações tácitas aí no É meio. isso aí, porque você tem aquela questão da lei posterior, especial, né? O posterior revoga o anterior e tal, mas pode parecer fácil, né? Prevalece a nova Lei Geral do Esporte, mas tem questões que não estão muito bem regulamentadas. Mas já foi, já voltou. Já foi, já voltou, então assim, ficou meio complicado. Então, essa questão do CBJD, da autonomia para cada entidade criar o seu CBJD também foi vetado. Então, isso morreu, a história morreu. Então, ficou um pouco meio sem sentido, quer dizer, aquilo que foi idealizado se perdeu um pouco. E aí os vetos foram caminhados para análise do Congresso, e o Congresso ainda não analisou, tinha 30 dias para analisar, como eu comentei com vocês em off aqui um pouquinho antes, o Congresso ainda não analisou, trancou a pauta e a gente está aí aguardando para saber o que vai ficar, ou seja, nem a gente sabe ainda qual vai ser o produto final, se o Congresso vai ou não rever algum veto, como é que vai ficar isso. Porque, de fato, o pessoal que é especialista em direito esportivo, os especialistas que trabalharam na elaboração do projeto por anos e anos, ficaram ressentidos, né? Poxa, não fazia sentido aprovar desse jeito e tal. Então, a gente está num momento de uma certa insegurança nesse sentido. A gente estava comemorando muito esses novos ventos aí, e a gente está num momento de insegurança. Ou seja, para mostrar como que a coisa do direito esportivo está em ebulição, né? Como que a gente já está tendo discussão no Congresso, coisa que não tinha antes e tal. Então, o direito esportivo está sofrendo mutações, o esporte vem sofrendo mutações. Essa saída da informalidade para o esporte é sensacional. Pois é. Ela é muito importante. Você falou um pouco sobre a nova liga, tá? Essa nova lei, ela abarcava de alguma forma essa possibilidade, dava mais espaço para a criação dessa nova liga? Na verdade, a nova lei ela vai manter mais ou menos o arcabouço que já havia com a Lei Pelé, porque a Lei Pelé já possibilita a criação das ligas. Só que estava meio esquecido ali, não era uma discussão presente aqui. Mas a Lei Pelé ela já autoriza a criação de uma liga, de modo que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro não seja mais organizado pela CBF, mas sim pelos próprios clubes. Teria que abarcar literalmente todo. Aham. Eu fico muito na dúvida com relação a isso. Porque são muitos clubes no Brasil. Aham. Assim, muitos clubes ainda estão quase que na informalidade. Pois é. E aí qual que é a questão? A formação de uma liga, para que essa liga não seja uma liga, digamos, pirata, ilegal, Sim. ela depende da anuência da entidade que governa aquele esporte. Então, por exemplo, você tem hoje em dia como é que é a Liga do Vôlei? A Superliga, né? Sim. Como é que ela se consolidou? Os clubes se uniram, discutiram a formação de uma liga, tem que negociar politicamente com a federação, com a CBV, aí a CBV confere autorização para que a liga seja organizada pelos clubes. É como se ela delegasse a organização da liga para os clubes. Uhum. E aí a federação fica ali mais centrada na seleção e tal, com outros afazeres. Mas isso depende da autorização da entidade que governa o esporte. Por que isso? Porque, caso contrário, a liga vai ser pirata, ela não vai fazer parte do sistema da entidade internacional daquele esporte, da FIFA, da Confederação Internacional de Vôlei, do basquete, etc. Então, o que acontece? Se você faz uma liga pirata, os clubes que participarem da Liga Pirata não vão ter direito a participar de Libertadores, da competição continental, por exemplo, porque a Liga Pirata ela não vai ter acesso à competição internacional. Então, eles têm que negociar autorização com a entidade para que a Liga seja uma liga oficial, autorizada pela entidade, para que ele faça parte do sistema internacional do esporte. Então, esse é o primeiro passo, é negociar a autorização com a entidade que governa o esporte, que é o caso que aconteceu com a Liga de Vôlei, que aconteceu lá na Liga de basquete, e agora está dando um conflito, porque a CBB cassou a autorização da Liga de basquete. Então, a gente deve ter conflitos aí mais para frente, isso deve ser judicializado em algum momento. E no caso do futebol brasileiro, aparentemente eles já conseguiram autorização da CBF para organizar a Liga. Só que a questão a Liga vai ter que criar o seu regulamento próprio, seus critérios próprios. Como é que vai ser dinheiro de TV? Como é que vai ser a distribuição da verba? E aí é que está o impasse.
ou seja, já conseguiram a autorização da CBF, a CBF ficaria só com a Copa do Brasil e com a Seleção Brasileira, e a competição nacional ficaria a cargo dos clubes. Mas é aquela história, quantas divisões serão? Aí isso vai ter que ser negociado. A princípio, a negociação no Brasil era para a Série A e B. Aí a CBF ainda ficaria com a Série C e D, enfim. Isso é uma questão que teria que ser negociada. Virar uma MLS da vida sem rebaixamento, sempre os mesmos clubes ali. Entendi. Nossa, é horrível, Mas é mais difícil acontecer aqui, porque aqui os clubes são o país é muito grande, são muitos clubes. Sim. Então é difícil que isso aconteça. Lá não, lá o sistema ele é mais do entretenimento, né? Sim. Lá é um pouco diferente. Então o clube ele é criado do dia pra noite, né? Claro que eu tô simplificando, mas Sim. né, você chega um investidor, fala, olha, eu quero aplicar aqui para criar um clube e participar da liga. Aí tem os critérios. A liga tem até atualmente um projeto de expansão para receber novos interessados. Aí você não tem rebaixamento, ou seja, você pode ir super bem, super mal, o seu lugar tá garantido lá. Mas é um sistema diferente, né? Ano que vem tamo aí de novo. É questão cultural, né? Vocês devem ter acompanhado durante a pandemia também, de 2020, teve aquela discussão da Superliga Europeia de clubes. Sim. Né? Aquela discussão de que os clubes sairiam da Champions League, iam fazer uma liga própria. E era a mesma discussão, também não teria. E aí, vaga garantida, né? Isso. Seria mais ou menos uma importação ali do sistema norte-americano, né? Só que a grita foi geral. Por quê? Porque na Europa se tem outro costume, é outro sistema. O sistema ele é mais comunitário, né? Então, eles valorizam isso do clube cair, de você conquistar a vaga entre os 4 primeiros, os 2 primeiros e tal. Então, eles valorizam isso. E aí... no caso do Wrexham aí, que tá uma série da Isso. Pô, eles subindo, tá com uma audiência maravilhosa. Pois é. O Ryan Reynolds... Pois é, aí tá E tá todo mundo muito curioso como é que vai ser, né? A equipe agora na Premier League e tudo mais. Então... Eu acho que foi pra quarta agora, se não me engano. Quarta ou terceira. Isso. Aí Então... Eu quero saber. Vai chegar na Premier League, imagina se Pois chega. é. E até me esqueci agora, você teve um clube menor também que chegou na Premier League agora. Eu esqueci o nome do clube. Um clube bem modesto que conseguiu chegar à Premier League agora. Me deu branco aqui agora, mas enfim. Então, existe sempre o charme, né? De você ter um clube inglês, de comunidade, um estádiozinho acanhado e vai ter Premier League lá. Ai, cara, Tem essa, não. entendeu? Isso é muito legal. Então eles Eu acho valorizam esse esquema isso. de divisões muito maneiro, porque você meio que nem sempre é 100% justo. Mas a gente vê que tem um esforço ali dos pequenos e dos grandes pra se manterem em cima ou pra não cair, ou embaixo lá pra poder chegar, Pois é. pra poder se provar. E o que favorece um pouco essas surpresas, digamos assim, lá no sistema inglês, mais especificamente, é a forma de distribuição da verba de TV, que é a discussão nossa que a gente tem aqui. Lá a negociação é coletiva, é a própria liga que negocia com as emissoras, né? Com os streamings lá da vida. O dinheiro final arrecadado, aí sim, metade do valor é dividido igualmente para todos. Então, metade do bolo vai igual para todo mundo. 25% vai conforme o desempenho no ano anterior. Então, premia o desempenho no ano anterior. E 25%, só os 25% é que é conforme a audiência, tamanho de torcida. Então, é um critério já um pouco mais balanceado, que em tese garantiria mais equilíbrio na competição, entendeu? Mas, né, é curioso isso, assim, porque o modelo inglês, eu falei isso recentemente num texto, o modelo inglês ele é atualmente visto como um modelo mais igualitário de distribuição dessas verbas e que deve servir como parâmetro para as outras ligas. As ligas costumam copiar o modelo inglês, pelo menos, às vezes muda o percentual, 55, 45, mas mais ou menos no mesmo perfil, né? E mais curioso, na época que foi criado esse modelo, foi para proteger os clubes grandes na Inglaterra. Hoje em dia você deve ter ouvido falar de Big Six, né? Os Big Six. Na época era Big Five. Você não tinha Chelsea, e o Manchester City, que são os novos ricos, né? Sim. Na época era o Everton. Era o Everton. A gente esquece, o Everton tem 8 títulos da Premier League. Tu vê, pois e é. agora tá mal das pernas. Ou seja, agora que o City igualou o Everton, né? Então, o Everton é um clube muito tradicional na Inglaterra. Então, na época, eram 5 clubes que fizeram esse sistema para se proteger. Ó, vamos criar esse sistema aqui, porque isso vai garantir que a gente vai ter mais verba do que os outros. Só que acabou que com o final do tempo, né, com o passar do tempo, verificou-se que esse critério que foi criado para beneficiar os maiores, na verdade, era o sistema mais igualitário do mundo. E que depois começou a ser replicado nos outros. Quem pensou errado, né? Pois é, curioso isso, assim.
Surreal, assim. O de pensar. egoísmo mais mal pensado da história. Pois é. Então, assim, Muito muito, coisa boa. muito curioso isso. Cara, e agora, só trazendo de volta um pouco pro Brasil, uma coisa que a gente sempre fica na dúvida, que a gente vê direto acontecendo julgamentos dos esportes, e a gente não sabe muito bem como isso funciona. Como é que uma demanda, quando é área comum, você vai pro Paulista do Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos como funciona, mas quando tem uma demanda administrativa no esporte, com a CBF, enfim, tribunais, por onde eu começo? Onde que eu trago essa minha demanda? Pra onde essa demanda vai pra ser julgada primeiro? Você quer que eu fale um pouquinho da organização dos tribunais esportivos? Como é que Acho funciona? é legal Tá. isso. A primeira coisa, vocês ouvem muito falar de TJD, STJD. A primeira coisa é que normalmente quem não milita no ramo, assim, a primeira coisa que o pessoal desconhece. Não existe um único STJD. Ó, Tá? Já imagino que seja a primeira surpresa de vocês, né? tá vendo? Ó, Não tinha ideia. ou seja, não existe STJD, existem STJDs. Então, como é que é isso? Cada modalidade tem a sua estrutura de tribunal desportivo. Tá? Então, existe STJD do vôlei, STJD do basquete, STJD do futebol, STJD do tênis de mesa, STJD, sei lá, pensa numa modalidade. Polo aquático, do esporte, sei lá o quê. Badminton? Do xadrez, do badminton, enfim, né? Badminton é top. Tênis, né, diversas modalidades. Então, cada modalidade esportiva tem a sua estrutura de tribunal. Então, quando você fala STJD, a gente fica implícito, mas é o STJD do futebol, é o STJD do basquete, do vôlei, etc. Tá? Então, primeira coisa. Então, dentro de cada esporte existe essa estrutura. E dentro de cada esporte, o que acontece? Quando surge um conflito, um jogador escalado irregularmente, ocorre uma agressão em campo, alguém da torcida joga um objeto no gramado, isso é uma infração disciplinar. Esse clube vai ter que ser julgado. Então, como é que funciona isso? O artigo 217 da Constituição Federal, que é o artigo da Constituição que trata das questões desportivas, diz que a competência é exclusiva da Justiça Desportiva para apreciar questões envolvendo disciplina e competições. Então, qualquer questão envolvendo competições e disciplina são questões que não podem ser levadas à Justiça Comum, a princípio, tá? Aí vocês podem perguntar, mas Carlos, então nenhuma questão envolvendo esporte chega na Justiça Comum? Chega. Por exemplo, questões contratuais, questões trabalhistas, direitos televisivos, um conflito entre um clube e um fornecedor de material esportivo. São questões que vão ser discutidas na Justiça Comum, ou na arbitragem, se for o caso. Sim. Se for por eleição contratual, pode ir para arbitragem. Então, várias questões envolvendo esporte podem ser levadas e são de competência da Justiça Comum. Ora, o que não é de competência da Justiça Comum, consequentemente é de competência da JD, da Justiça Desportiva, são essas questões: competições, regulamento, rebaixamento, escalação irregular, essas questões envolvendo as competições em si, essas questões são de apreciação exclusiva da Justiça Desportiva. Tá? E aí a Constituição diz que a competência para essas questões é da Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva ela precisa ser célere, isso é uma característica necessária da Justiça Desportiva. Aí vocês podem falar, professor, mas a Justiça Comum tem que ser célere também, né? Tá na Constituição, não é, de fato. Mas a Justiça Desportiva ela consegue ser célere. Tanto que a Constituição diz que a Justiça Desportiva tem no máximo 60 dias para proferir uma decisão final. Não, mas a gente vê isso na prática. 60 dias corridos para dar uma decisão, não é de primeira instância não, para dar uma decisão já de última instância. Tá? Então, mas por que isso? Por que a justiça desportiva é tudo muito... tudo tem que ser célere, os prazos são dias corridos, não é em dias úteis e tal. Por que precisa ser célere? Porque quando você tem uma questão envolvendo uma competição, doping, escalação irregular, enfim, o ideal é que a solução, que a eventual punição a ser aplicada ao clube, ao atleta, seja aplicada ainda na competição corrente. Então, você imagina um atleta escalado irregularmente, um objeto é lançado em campo, aí você vai aplicar a punição no campeonato do ano que vem? É uma coisa que perde sentido, vai interferir na dinâmica da competição indevidamente, né? Então, a celeridade é fundamental. A Justiça Desportiva, de fato, ela é célere, ela consegue, de fato, obedecer esses ditames, ela consegue, de fato, dar uma decisão final em 60 dias. Só que o problema não acabou aí. Então, o que acontece? Justiça Comum, questões envolvendo o esporte, mas não ligadas a competições, questões contratuais amplas, Justiça Comum pode ver. Ou arbitragem. Questões, disciplina e competições, justiça desportiva com prazo máximo de 60 dias para dar uma decisão final. Só que a Constituição complica um pouquinho a coisa, porque ela está preocupada com a questão
da inafastabilidade do controle jurisdicional, né? O direito de acesso à justiça que está no artigo 5º e 35 da Constituição. Então, o que ela diz? Questões envolvendo disciplina e competições são de competência da justiça desportiva, não podem ser levadas à justiça comum, a não ser que depois de esgotadas as instâncias desportivas. Então a justiça comum virou recurso. Ou seja, se você tem ali uma questão envolvendo rebaixamento, você entende que o seu clube foi rebaixado indevidamente, você tem que discutir na justiça desportiva. Mas depois que sair a decisão final da justiça desportiva, em tese você poderia discutir essa questão de justiça comum depois. Teoricamente, está resolvido, né? Então, questão contratual ampla, justiça comum, questão competições, justiça desportiva, depois de acabar todas as instâncias, transitar em julgado, a decisão da desportiva, você poderia ainda discutir na comum. Isso não é um problema? Pois é, mas aí que começa o problema. Por quê? Porque as entidades internacionais não aceitam que questões envolvendo disciplina e competições sejam discutidas na justiça comum. Faz sentido. Ou seja, as entidades, elas querem que o esporte seja um ciclo fechado, sem interferência estatal. Não é à toa que a FIFA está na Suíça, por exemplo, que é um país de tradição liberal de não intervenção dos negócios. Sim. Então a FIFA, as outras entidades também não aceitam que questões esportivas sejam levadas à justiça comum. E aqui no Estatuto da FIFA existe a previsão, isso é replicado nas outras entidades também, de que não aceitam que essas questões sejam levadas à justiça comum sob pena de desfiliação do clube que o fizer. Caramba. Ou seja, se algum clube levar uma discussão de rebaixamento, alguma questão dessa para a justiça comum, ele vai ser desfiliado. Ele vai sair do sistema FIFA e não vai mais poder participar oficialmente de competições, isso, não vai poder ter acesso a competições internacionais. Eles podem fazer assim, de ofício? Podem, porque no âmbito digamos assim, do ecossistema do esporte, ele é um ecossistema privado. Então, teoricamente, as próprias constituições asseguram a autonomia das entidades para estabelecer esses regulamentos. Então, eles não aceitam, vão desfiliar o clube. Então, muitas vezes, já aconteceu no Brasil de você ter clubes aí levando questões para discutir na justiça comum, a FIFA pressionou a CBF, desfilia esse clube aí. E aí, o que aconteceu? No final das contas, teve que ser feito um acordo para o clube poder desistir da ação e resolver o problema. No final das contas, é o que acontece. Ou seja, muita gente pergunta, professor, mas como é que resolve se o clube acessar a justiça comum para discutir competições e disciplina? Não tem como resolver, não tem critério, ele vai ser desfiliado. Normalmente, para evitar a desfiliação, ele usa isso como instrumento de pressão para poder negociar e depois desistir da ação. Aconteceu o caso do Gama, por exemplo, alguns anos atrás, no Brasil, a Copa João Avelange e tal. Vocês devem ter acompanhado. Então, é uma estratégia bem arriscada. Pois é. Então, assim, esse já é um primeiro problema, que a nossa Constituição podia ter evitado, né? Uhum. Ela podia ter evitado. A disciplina em competições dá autonomia para a justiça desportiva resolver, e aquilo ali, ela tem a palavra final, e a justiça comum vai apreciar só as outras questões contratuais que não estão diretamente ligadas às competições. Esse próprio raciocínio construído para utilizar a justiça comum como instância recursal só atrasaria o problema. Pois é. Aí tu decide que tem que ser rápido, aí para depois poder entrar... Você imagina um troço se arrastando por ano de justiça comum para discutir rebaixamento, para só daqui a 6 edições do campeonato você ter uma decisão final se o time vai ser rebaixado ou não. Volta no tempo e volta lá. Pois aí, fora isso, né, assim, a justiça comum, né, quem atua na justiça comum, isso não é uma crítica, simplesmente é normal que seja assim, são pessoas que não têm preparo para lidar com questões, com as peculiaridades do esporte. Uhum. Você imagina um juiz civil que não lida com isso, tá julgando ali contrato, divórcio e tal, de repente chega um caso ali para discutir regulamento FIFA, não sei do que, não é a praia dele. Então, assim, a pessoa não tem de fato um conhecimento aprofundado sobre aquilo, e é normal que não tenha, a formação, a atuação dele não é naquilo. Exatamente. Então, a questão da especialização também é um argumento importante para que você deixasse a questão de fato para a justiça desportiva resolver e dar a palavra final. Tá? Beleza assim? Sim. E ainda não acabou o problema. Por quê? Porque ainda temos o tribunal, o TAS, né? O Tribunal Arbitral, a Corte Internacional do Esporte. O TAS, ele é uma instância internacional, é como se fosse um tribunal internacional que tem características arbitrais e que funciona como última instância dentro da justiça desportiva. Então, a principal competência dele, ele fala muitas outras coisas. Então, por exemplo, quando você tem aqui a primeira instância da justiça desportiva, julgou o rebaixamento. Recorreu, a segunda instância julgou o rebaixamento. Transitou em julgado na Justiça Desportiva Nacional. Você não poderia levar um recurso ao TAS, que é o Tribunal Arbitral Internacional, para discutir essa questão como última instância internacional. A FIFA, os regulamentos internacionais das federações, reconhecem a jurisdição do TAS. Então, o esgotamento da Justiça Desportiva, quando ela ocorre
Por exemplo, se você fosse aplicar o artigo da Constituição de que você pode discutir na justiça comum depois do esgotamento da justiça esportiva, quando que se esgota? Lá dentro. É a nossa segunda instância aqui ou é no TAS? Então também existe essa outra discussão. Você teria que ainda recorrer ao TAS. Pode prolongar por mais tempo. Prolongar ainda. por mais tempo. Então seria um outro problema. Em 2030 você segue esses É. pontos para Pois ser é. baixado. Beleza? A portuguesa tá sendo julgada até agora. Pois é. E aí, então esse é só um panorama. E aí vocês perguntaram, e os STJDs e tal? Como é que é? Ou seja, como é que é a estrutura da justiça desportiva em si, né? Eu falei pra vocês que nós temos uma estrutura para cada esporte. Isso. Dentro da estrutura de cada esporte, como é que funciona? Bem simplificadamente. Se a competição for uma competição regional, que é uma característica muito do Brasil isso, lá fora você não tem muito isso, campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato mineiro e tal. Como é que funciona? Você vai ter que qualquer conflito desportivo primeiro vai para o tribunal da federação local, da FERJ, por exemplo. Então a questão vai para o tribunal da FERJ, começa a primeira instância, vai ser o tribunal da FERJ. Aí você vai perguntar, é o TJD da FERJ? É o TJD, não é o TJD ainda, é o TJD da FERJ. Dentro do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva da FERJ, e tem o TJD da Federação Paulista, Mineira, Gaúcha, etc. Dentro do Tribunal da FERJ, você tem duas instâncias dentro do Tribunal da FERJ. Começa pela primeira instância, que é a comissão disciplinar, que julga essas questões de campeonato carioca, por exemplo, em primeira instância. Saiu o julgamento da comissão disciplinar da FERJ, puniu o atleta com 3 jogos de suspensão, o clube discorda. Ele vai recorrer? Pode. Para quem? Para o pleno do TJD da FERJ. Deu pra ver? Sim. Então, é a comissão disciplinar e depois o pleno do TJD da FERJ. A estrutura meio que lembra. O que a gente Lembra um tem. pouco, né? Beleza. Aí quando sair a decisão do pleno do TJD da FERJ, aí sim, cabe ainda uma outra possibilidade recursal, que seria para o STJD daquela modalidade. Seria o STJD do futebol. Como última instância, como terceira instância. Seria mais ou menos isso. E aí sim, aí você teria o esgotamento nacional. Depois você poderia ainda ter um último recurso internacional ao CAS ou ao TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte. Sendo uma competição nacional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou uma competição chancelada pela CBF, como a Copa do Nordeste, por exemplo. Libertadores virou Copa do Brasil. Hoje em dia a Copa do Brasil é ampliada, né? Mas enfim. Que a gente joga na Argentina também, de vez em quando. De vez em quando vai lá, faz um joguinho fora, né? Ia E ser tal. interessante se entrasse a MLS. A gente tem de Copa do Brasil até nos Estados Pois é. Aí como é que funciona? Se for uma competição nacional, aí são 2 instâncias só. Aí o conflito ele vai ser julgado direto no STJD do futebol. Ou seja, não tem TJD. Aí como é que funciona? No STJD vão ser 2 instâncias. Você vai ter a comissão disciplinar. Você tem várias comissões disciplinares no STJD, como se fossem as várias que a gente conhece de primeira instância, digamos assim, né? E quando sai a decisão da comissão disciplinar, cabe o recurso para o pleno do STJD. Nós já repetiram um pouco os nomes, assim fica mais fácil de entender. Exatamente. Ou seja, você tem um colegiado que vai decidir aquela questão em última instância. Então, resumidamente, a competição regional, comissão disciplinar do TJD, recurso ao pleno do TJD e depois recurso ao pleno do STJD. Competição nacional, comissão disciplinar já do STJD e depois recurso ao pleno do STJD. É mais ou menos isso. É uma estrutura que dá pra ver que, por ser um pouco mais simplificada, dá pra entender por que ela é mais rápida, né? Pois é. Toda a previsão da regulamentação, de como acontece um julgamento, você tem a questão da oralidade, informalidade, então tudo é mais informal, é tudo oral, não tem tanto papel pra lá, tanto papel pra cá. Então é tudo feito em audiência para poder, de fato, acelerar. Você vai ter o julgamento, a sustentação é feita ali no julgamento, o resultado já sai ali. Caramba. Então é tudo muito mais rápido. É tudo Onde é que tá aquela prova que a gente produziu? Ah, tá no Index 7.728. Pois é. Então, né, você foge um pouco dessa lógica que a gente está mais acostumado na justiça comum. E fora isso, uma questão que é bastante criticada é a questão da composição desses tribunais. Quem atua nesses tribunais, né? A Lei Pelé estabelece que a indicação se dá... Eu uso esse nome, mas não é um nome exato, mas eu vou indicar na falta de um nome. É indicação política. O que é indicação política? É porque não tem um critério pré-determinado como é que vai ser isso. Ou seja, a lei não exige que você tenha que ter a formação A, B, C, D ou E, especialização A, B, C ou D ou E. A lei fala que pessoas com notório saber jurídico, aquela coisa que vocês conhecem, né? Notório saber jurídico desportivo serão indicadas por quem? Aí a lei Pelé estabelece os critérios, né? O clube indica, a OAB nacional indica, a OAB local indica, as federações indicam, até formar esses colegiados.
Então, você tem na justiça esportiva, as decisões são tomadas por colegiados, fora decisões monocráticas de um efeito suspensivo, uma medida urgente, mas, a princípio, mesmo nas comissões disciplinares, as decisões são tomadas na forma de acórdãos, são colegiados, que são formados conforme esses critérios que são colocados na Lei Pelé. E aí é um critério aberto, é um critério vago. A OAB indica o seu representante. Quem vai ser? A Federação dos Árbitros pode indicar um representante. Quem vai ser? Uma pessoa lá da confiança deles e tal, enfim. Que tempo? Quanto tempo? Mandato de 4 anos, com possibilidade de recondução por mais de 4 anos. Uma única possibilidade. Entre as uma reeleição de 4 anos, digamos assim. Eu fico imaginando, por exemplo, o Léo tá julgando lá. Ele foi, tá julgando o caso. Aí, sei lá, vou botar dos clubes. Bangu e o Madureira disputando justamente lá. Aham. Aí eu sei que o juiz aqui é Madureira. Aham. Aí eu entro com uma suspeição. Teoricamente você pode também. Cara, Existe que essa. doideira, né? Existe. Isso, É né? por isso que eu até falei com vocês. Pra quem lida com a justiça desportiva, não pode ter mais time, né? Sim. Porque é uma questão de desvio ético, né? Você imagina, você é uma pessoa que vai julgar conflitos e você tá lá postando foto na rede social no Maracanã domingo. Não faz sentido. Quer dizer, você tem que manter um certo afastamento mesmo. Fichado por né? briga de torcida. Pois é, quer dizer, aquela história. A pessoa vai ter um time, não tem jeito. Se ela tá ali lidando com o esporte, ela deve gostar daquilo, né? Exatamente. Então a pessoa tem um time, claro, mas enfim, a pessoa tem que manter um certo afastamento, né? Profissional, aquilo ali não é uma coisa, né, que você vai fazer com paixão ali, porque senão aí você perde o sentido, né? Então essa questão da indicação política é uma questão que é objeto de críticas, porque você não tem critérios pré-determinados. É aquela história, muita gente que é indicada tem o saber jurídico, conhece o direito esportivo, mas nada te garante que ela vai saber, né? Então é aquela história, professor, mas muitas vezes funciona, mas nada te garante que vai funcionar para sempre. Exatamente. Então, deveria haver critérios mais transparentes para que isso acontecesse nesse sentido. E, além disso, você tem essa questão dos mandatos, né? Os mandatos pré-determinados, você tem a questão dos critérios para indicação desses membros, que são critérios muito abertos, e por isso eu utilizei o termo aqui indicação política, embora não seja o melhor termo, reconheço. Você tem a questão da remuneração, a lei proíbe que esses membros sejam remunerados. Então, a atuação no justiça esportiva é por base do voluntariado. Vai no amor. Vai no amor. Sério? É, Tá no então. amor mesmo? Então, assim, essa é uma outra questão que é objeto de crítica, né? Como é que você vai cobrar a atuação do profissional, dedicação da pessoa, rápida, e se a pessoa tá ali no amor, se a pessoa tá ali fazendo com base no voluntariado e tal. Então, isso é também uma questão, né? E aí também existe uma outra discussão também, porque os tribunais eles são vinculados às federações. Então você tem ali um profissional que vai ser indicado por ela, que não vai ser remunerado. Qual é o grau de independência desse profissional? Então existe ali, né? Será que não vai estar subordinado a... Né? Então existe Em essa... algum lugar ele tem que estar tirando dinheiro do profissional. Então assim, você tem uma discussão... Esse não é o melhor sistema para a estruturação de justiça esportiva. O trabalho de justiça esportiva, eu me sinto à vontade para falar isso. Eu acho que é uma questão... Você tem que contribuir para o aprimoramento. Então, do jeito que funciona, não é o melhor jeito. De fato. E além disso, eu queria citar para vocês que nós temos a questão das modalidades menores. Isso é uma questão muito discutida. Uma coisa é você pensar, pô, esse é o tribunal do futebol, que tem demanda, que tem repercussão, que tem mídia, do vôlei, do basquete e tal. Agora, você pensa no tribunal do hóquei na grama. Outro dia eu fui auditor do tribunal do hóquei na grama. Como é que é isso? Não tem demanda, tem poucas competições, né? Como é que é isso? Então, o que acontece é que muitos tribunais, eles são temporários. Então, como você tem uma entidade, um esporte que não tem muitas competições, que não vai ter demanda, ele não tem uma estrutura fixa. São tribunais montados especificamente para competições. É como se fossem tribunais ad hoc, né? Então, por exemplo, eu já fui auditor temporário de do Campeonato Brasileiro de Hóquei na Grama. Por que isso? Foi um tribunal que foi montado para funcionar lá na competição. A gente foi lá no campo, lá onde foi disputado o hóquei na grama, a gente ficou na beira do gramado esperando. Se tivesse uma briga ali, tivesse ali um entreveiro ali, a gente ia julgar na hora. Pois é. Porrada igual no rock. Então até dá uma intimidada, né? Porque os auditores estão ali, né? Ninguém se mete muito em confusão. Todo mundo lá com aquela roupa de treino, não sei o quê, tem um monte de gente de terno assim. Pois é, pessoal todo uma almofadinha ali na beira do campo, né? Pô, o cara, né? De fato, o pessoal fala, pô, o pessoal é muito respeitador aqui e tal, porque já tá vendo que se acontecer, o julgamento é real time ali, né? Não tem nem como falar, não foi assim não. Pois é, então nessas modalidades menores que acontece muito isso, os tribunais são ad hoc, são montados estruturas temporárias ali, provisórias, os especialistas são convocados especificamente ali para aquela competição, depois são desmontados e
Enfim, é assim Desde que seja funciona. um especialista de ver, porque se me convidasse pro Pois rock é. do programa, eu ia saber o que... Eu fiquei imaginando eles assim, ó, o cara toma uma entrada, imagina se fosse no Aí, futebol, pode o isso cara não, toma uma entrada, pode sim. uma entrada, aí o juiz apita, aponta pro tribunal, o tribunal levanta a plaquinha, culpado. Pois é, e assim, aquilo que a gente fala, né? A gente pensa muito nas confusões, nas infrações do futebol, né? Aí você vai pensar, como é que é uma agressão no hóquei na grama? Como é que é? O cara vai dar uma capacetada no outro, vai jogar o equipamento no outro, né? Então é diferente, né? Então, assim, é bastante curioso isso. Pelo menos no gelo, a porrada rola. Você pode tirar a pessoa pra No porrada. gelo, você o joga a negócio luva é, pro pois é. lado. E essa questão da estrutura temporária é muito inspirada no CAS. O Tribunal Arbitral do Esporte faz isso nas competições, nas Olimpíadas. O CAS monta uma estrutura provisória lá na sede da competição Só pro... para julgar lá questões relativas àquela competição. Então isso é muito inspirado também nessa questão da divisão ad hoc do CAS lá na... Até falando essa parte de julgamento, assim, propriamente dito, o que a gente vê muito hoje em dia, que cada vez mais tá ficando até insuportável, é críticas e críticas e críticas em cima da arbitragem dos jogos. O que acontece? Quando que leva isso? Qual o nível de erro que pode acontecer, por alguma coisa que tu fala, não, isso aí eu tenho que entrar com uma... Existe uma discussão muito grande de você discutir erro de arbitragem na justiça esportiva, né? Isso a lei não permite. Você tem o erro de fato e o erro de direito. O erro de fato não permite revisão no tribunal desportivo, né? Seria o quê? O que é o erro de fato? O árbitro marcou um pênalti que não foi pênalti. O árbitro marcou uma mão que foi uma mão acidental. Enfim, um erro de arbitragem comum. Sim. Um impedimento que não foi impedimento, ou não impedimento que não foi impedimento, enfim. Então, muitas vezes o clube leva uma ação chamada impugnação de partida para a STJD julgar. Sim. A impugnação de partida, ela não passa pela comissão disciplinar, ela é a competência originária do pleno. Tá? Como se fosse uma ação rescisória Sim. no sistema comum que vai direto para o pleno do tribunal. Então, é a competência originária do pleno. Só que impugnação não pode impugnar uma partida, anular uma partida por um erro de arbitragem. Você imagina, como é que seria isso? Imagina a insegurança. Todo jogo tem erro de arbitragem, uma questão humana. O melhor que o árbitro seja, ele vai ter um Mas erro vai ou te outro. dizer Tem qual a é o VAR erro? também, porque tem a questão do ângulo. Tem a questão do ângulo, isso aí eu sou bem crítico também, essa questão lá dessas imagens de baixa definição, do operador do VAR definindo o mouse quando o cara bateu na bola, né? Onde ele vai Onde traçar vai a pra linha. linha, né? Você vê, tem jogo Cada do hora cara... bota no cotovelo, O cara bota bota a linha no ombro. cotovelo, no meio do braço, assim, não dá pra ser Tá com o assim. dedinho apontado aqui, ó, puxando o dedinho. Sou bem crítico em relação a, pelo menos, o modelo do VAR brasileiro. A gente tá vendo na Copa do Mundo Feminina agora, a imagem lá em 3D, que você tem uma precisão maior, inteligência artificial, impedimento com marcação automática, né? Então, já é outra coisa, é um outro sistema muito mais confiável. A gente tem que evoluir para melhorar isso aí. Mas fora isso, a questão é, você não pode levar esse tipo de discussão para rever o resultado de uma partida num tribunal desportivo, por razões que, né, são bem... Por mais que o seu time foi prejudicado agora, você queira que anule a partida, imagina se fosse assim. Não teria competição, a competição não acabaria nunca. Todo jogo ia ter. Todo desse jogo do ia lado, ter, né? remarcar E você tem um princípio desportivo que é muito cultuado no ramo, que é o princípio da pró-competição. O que é isso? É você preservar o resultado validamente produzido dentro de campo. Ou seja, o tribunal não vai poder alterar resultado de jogo, a não ser que haja uma causa extremamente grave que justifique isso. De repente, uma corrupção, uma manipulação de resultado, algo do tipo. Que é assim, você vai ter que ir lá e vai ter que colocar a mão naquilo ali. Mas fora isso, um erro de arbitragem, o chamado erro de fato, não. Então, muitas vezes, o que acontece é que o clube propõe, leva uma impugnação de partida para a CJD, sabe que vai perder, mas ele faz isso como instrumento de pressão. Político, para gerar pressão na federação, para, de repente, fazer com que a arbitragem fique pressionada pro próximo jogo. Dar resposta pra torcida. Dar resposta pra torcida, nada. Então, muitas vezes o clube tem um mau desempenho, o dirigente, o técnico preferem falar mal da arbitragem pra escamotear um mau desempenho, muitas vezes. E a torcida, muitas vezes, embarca nessa. Embarca, né? Então, esquece do mau desempenho, né? Então, não. Agora, o erro de direito, sim. O erro de direito é que seria algo que justificaria você ter uma anulação de uma partida, um julgamento procedente, uma ação de impugnação. Por exemplo, o árbitro permitiu que 12 jogadores estivessem atuando dentro de campo. Ou seja, já é desconhecimento da regra, não é uma aplicação errada da regra, já é desconhecimento da regra, já é uma coisa muito mais grave, né? É diferente, você tava na mesma linha ou não tava, o jogador botou a mão ou não colocou. Ainda mais no futebol, onde tudo é interpretativo, né? Você tem contato. No futebol é basquete. É o mais difícil, né? Você tem muita polêmica de arbitragem no futebol e no basquete. Tem contato,
Um pode achar que é falta, outro que não. No vôlei, não. No vôlei, a bola foi dentro ou fora da linha. A tecnologia resolve. No futebol, no basquete, nem tudo a tecnologia vai resolver. Vai ajudar alguma coisa, mas não vai resolver tudo. No meu time, por exemplo, pra mim só é falta quando a gente tá ganhando de 3-0. Pois é. Foda-se, né? Pois é. Então assim, existe a nossa legislação procura separar as duas questões, do erro de fato e do erro de direito. O problema é que o pessoal sabe disso, mas ainda assim se utiliza desses instrumentos como forma de pressão. E aí, muitas vezes as pessoas, né, quem é de fora, quem não conhece muito bem, fica sem saber. Mas por que isso? O que pode? O que ele pode? O que não pode? Então, tem essa questão. E outra coisa, no direito esportivo, resolver um conflito desportivo, a meu ver, muitas vezes é mais difícil do que resolver qualquer outro tipo de conflito. Eu equiparo a um conflito de família, por exemplo. Direito de família. É muito difícil resolver aquele tipo de conflito muitas vezes, porque você tem ressentimento, você tem rancor, você tem uma relação afetiva que está rompida. Então, pra quem tá de fora, resolve assim, faz aqui, faz a guarda, Parece muito fácil, divide a guarda desse jeito, paga a pensão desse jeito, é mole. Mas pra quem tá envolvido na situação, não é. Porque você tem uma questão emocional muito profunda ali envolvida, né? No esporte, claro que o paralelo não é o ideal, mas no esporte você tem a paixão clubística envolvida. É muito difícil você conseguir lidar. Dá fácil pra fazer um paralelo, porque tem gente que ama mais o esporte, o time do que Pois tudo, é, pô. então assim, não é simples você resolver um clube desportivo que você tem a paixão clubística envolvida, uma certa irracionalidade envolvida, né? A reação dos torcedores. A reação dos torcedores. Por exemplo, caso Portuguesa, né? O caso muito falado. Certamente, os torcedores do clube que seriam, os clubes seriam beneficiados, naquela ocasião, não, tem que tirar o ponto. Mas se fosse do contrário, você diz, não pode tirar o ponto, é um absurdo tirar o ponto. O cara entrou em campo faltando 10 minutos, nem pegou na bola. Também, né? Nem pegou na bola. Como é que você vai tirar o ponto do time, do cara que entrou lá, o cara era um reserva, um jogador desconhecido, que entrou lá faltando 10 minutos pra acabar o jogo, nem pegou na bola, você vai alterar o resultado de campo por isso? Tirar ponto. É um absurdo, isso é desproporcional, isso não é razoável. Mas aí, conforme quem tá envolvido, isso gera um debate muito apaixonado para você resolver a questão. Sim. Você teve um debate recente, nessa semana. Você já tem acompanhado na Copa do Brasil, teve Corinthians e São Paulo essa semana. Sim. O Luciano fez o gol, chutou aquela bandeirinha no escanteio, que tinha a bandeirinha do Corinthians, e foi comemorar lá no Alambrado, né? E aí jogaram tudo que encontraram ali em cima dele, né? E aí começou a discussão. Pô, mas agora o futebol tá muito chato. Futebol você não pode mais comemorar. Se você comemora, você vai ser punido por comemorar gol. Eu pensava um pouco assim. Depois que eu comecei a atuar na justiça desportiva, isso mudou um pouco minha forma de pensar. Por quê? Por quê? Peraí. A gente tá lidando com multidão, cara. Sim. Então, assim, você pensa no estádio antigamente. Antigamente o Romário fazia gol, mandava ficar quieto, calava a boca, colocava a mão na orelha. Tinha muito mais gente. Tinha muito mais gente. Eu lembro que o jornal de domingo era quem é o rei do Rio? Renato Gaúcho ou Romário? Era a provocação Túlio Maravilha. Era uma provocação sadia que eles faziam ali pra promover o jogo, né? E nem por isso tinha briga e tal. Ninguém por isso era punido por causa disso. Só que a questão as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. A formatação dos estádios mudou. O Maracanã tinha fosso. Então você podia ir lá provocar a torcida pro cara entrar no campo. O cara ia cair lá dentro, ia se arrebentar todas as vezes. Até alguém conseguia cair no fosso e cair mais a cara. Né? De cair 5-1, cair em cima do Se ia lá o segurança e prendia a pessoa. Hoje em dia não. Os estádios são formatados na forma de arena. Se vocês já foram nesses estádios novos, Maracanã e tal... Cara, se você quiser invadir o campo, é muito fácil. Sim. Não tem segurança pra segurar. Não tem segurança. É uma muretinha ali de meio metro. Você bota o pé, você tá dentro do campo. Então, você passa a ter uma noção diferente de segurança, ou seja, você é mais cauteloso com questão de segurança. Os estádios já não são mais tão superlotados como era antigamente. Então, você passa a ter uma ideia de precaução maior, um cuidado maior. E a questão da comemoração é uma questão muito séria, que eu sempre digo. Não se brinca com multidão. Não se brinca com multidão. Então aquela coisa do cara ir lá comemorar, igual a distância que eu tô aqui do microfone da torcida, gritar, botar o dedo na cara do torcedor a meio metro dele, a questão não justifica o torcedor agredir o cara. Óbvio que não. Sim. Só que a questão é, naquele momento ali da paixão, se um cara ali perde as estribeiras ali, se um cara bota o pé no alambrado e pula no campo, diz pra mim o que vai acontecer. Vai todo mundo. Vai todo mundo. E vai acontecer uma tragédia. Então, assim,
A concepção que hoje em dia eu já adoto é melhor ter cuidado, é melhor ter cautela. Então, assim, o Luciano podia ter comemorado, podia ter dado uma provocada, podia colocar a mão na orelha e tal, mas lá dentro do campo, lá com a sua torcida, lá com os seus companheiros e tal. Ele já jogou no Corinthians. Já jogou no Corinthians e tal. Então muita gente contra-argumentou, né? Poxa, mas hoje em dia é torcida única, o cara vai comemorar onde? Ele vai pro vestiário comemorar? Claro que não é isso, né? Também não precisa... Né? O cara comemora lá no Não precisa campo. debochar na frente do É, time, pois né? é. Com os seus próprios colegas de time. Pois é, ele pode comemorar, pode dar uma zoada, bate no escudo e tal. Claro que ele pode comemorar. Não é tolir isso, né? Sim. Mas a questão é, passou do ponto. Passou do ponto. Lembra do ano passado, que teve aquele Sport Vasco também, na Série B? Lembro que ele... Porra. Foi a mesma história. O que aconteceu? Os caras teve pancadaria no estádio, um monte de problema. Mas por qual foi o estopim daquilo? O jogador do Vasco, que foi lá na torcida. E nesse caso foi pior, porque... Raniel, né? Raniel, porque ele teve o gol, ele fez o gol, e lá atrás é como se tinha um espaço muito grande ali entre o gol e a torcida, como se fosse um anel grande, como se fosse aquela pista de atletismo. Sim. Então ele correu ali 100 metros ainda pra ir lá na torcida do esporte pra provocar. E aí aquela história, pode provocar? Pode, faz parte, faz. Os dois lutando pra subir. Pois é, mas aí qual foi o estopim? Um estádio que de fato não tem grandes condições de segurança, um estádio antigo e tal. O que aconteceu? Não deu outra. O cara foi lá, começaram a tacar cadeira nele, tacaram tudo e aí gerou aquela confusão generalizada. Então a questão é preciso que as pessoas tenham um certo cuidado com questão de multidão. Ele então não está sendo punido ou não será punido ou foi punido porque comemorou o gol. Muita gente da imprensa fala isso, está sendo punido porque comemorou o gol. É maldade, é desonestidade intelectual. Silencioso Ninguém pra é caramba, punido só porque comemorou o gol, porque alguma coisa ali provavelmente houve um exagero. Então, nesse sentido. Então, é melhor que seja assim. E além disso, eles sabem que a regra é essa. Não pode fazer mais. Já pôde um dia, hoje não pode mais, é diferente. Então, a regra é colocada, todo mundo sabe da regra, ninguém inventou isso agora. Sim. Ah, Luciano, você foi lá comemorar, então eu vou inventar uma regra pra te punir. Não, ela sabe, a regra tá aí vigente, eles sabem disso. Então, hoje em dia eu mudei um pouco minha forma de pensar. Então, assim, Faz sentido. você passa a ter um certo rigor maior com isso, é mais uma precaução, aquela história, com multidão não se brinca, é preciso ter cuidado com isso. É melhor a gente não pagar pra ver, eu prefiro pensar assim. Mas tem que pensar assim, porque a gente vê cada vez mais no esporte, cada vez mais não, porque sempre é um triz da bosta. É isso, Sempre é muito pouco. Naquele dia que você falou do Vasco Esporte, a torcida invadiu o campo. Pois é. Imagina se fecha os torcedores ali. Pois é, não tem o que fazer, assim, por mais que o clube tenha seguranças em campo, nunca vai ter número suficiente. Não tem como ter um segurança pra cada O cara vai torcedor. contratar uma torcida pra segurar a torcida. Exatamente, assim, não tem como, é humanamente impossível. Então, assim, você tem que ter umas certas, né, uma cautela adicional hoje em dia por causa dessas coisas. E além de tudo, né, a gente vive num país com um clima muito acirrado em tudo, Sim. né? É tudo muito acirrado, as pessoas... Tudo é vida ou morte, tudo, né? As torcidas já não se gostam. Pois teve o é, caso da menina então, do Isso que Palmeiras agora. impossibilita a porra da Superliga Brasileira. Então. Pois é, então é tudo muito acirrado. Os dirigentes fazem questão de acirrar, a imprensa às vezes também joga uma gasolinazinha na fogueira. Parece que Acho tá tudo a um complicado. ponto de dar merda. Pois é, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que ter um certo cuidado, assim. Não deixar acontecer pra É verdade. adotar medidas depois. Verdade. Eu penso assim. Mas é isso mesmo. Pessoal, pra agora chegar nos finalmente, eu primeiro agradecer, foi muito maneiro. Acho que foi um episódio sensacional. Espero que tenha sido aí Foi muito bom. proveitoso pra Mais uma vocês. aula. Foi uma aula. Pra quem não puder na palestra dele um dia, aqui já resolve E bastante compra os coisa. livros. E Compra os livros, né? E sigam lá, né? Tem que fazer, Isso, né? é, O engajamento. Isso. É isso aí. Isso, tem que... Deem os likes. Deixa. É. É só função. vocês precisam dar like no vídeo, se você tá no YouTube... Não, espera. Eu tenho uma última coisa que eu quero falar. O que você acha do formato das competições de mata-mata, outras com pontos corridos? Você gosta? Essa é uma opinião mesmo. Aham. Porque eu vi, por exemplo, algumas competições em formato suíço, né? E você vai se enfrenta e tem que ter 3 vitórias, vai pra chave, 3 derrotas. São outras formas de competição que são interessantes também. Que chegou a ser uma discussão a UEFA chegou a pensar, né, fazer o sistema suíço na Champions, né? Chegou. Eu acho que chegou um momento, por exemplo, agora a Copa do Mundo aumentou pra 64, É. né? Pô, talvez essas competições mata-mata, não tô no Brasileirão, porque é muito time, pontos corridos. Aham. Chegou a hora de a gente mudar um pouco esse formato pra não entrar no ostracismo, entrar num negócio meio repetitivo já. A sua crítica seria o quê? Mais a Copa do Brasil, por exemplo? Copa do Esse Brasil, formato? Libertadores. Aham. Mas tá na hora de... porque o Brasileirão é um negócio que demora muito tempo. Aham. Tem muita paixão dos torcedores daqui do Brasil. Né? Aham. Mas quando tu vai pra Copa do Brasil, pra Libertadores,
fora, às vezes só menores que conseguem chegar e tal. É uma ovada, talvez. Entendi. É assim, eu acho difícil, assim, eu não consigo ter uma opinião definitiva sobre isso, porque a gente tem que colocar a prova, né? Sim. Então, por exemplo, pontos corridos, se você me perguntasse lá em 2002, 2003 foi criado no Brasil, Isso que eu né? ia falar, também não é tão... Se me perguntasse em 2002, não, pontos corridos de jeito nenhum. O campeonato vai ficar chato. No meio do campeonato já vai ter um vencedor e a gente viu que não foi isso. Uma vez ou outra acontece, mas no geral tá todo mundo brigando por vaga em competição e tal. Então o campeonato ele se mantém competitivo até o final. Então, assim, eu mudaria de opinião, então eu mudei de opinião sobre isso. Então, eu acho que no jeito que a gente tem hoje, o sistema está diversificado. Você tem um sistema de liga, entre aspas, né? Um sistema de pontos corridos, um sistema mais longo e o sistema dos mata-matas. Então, nesse sentido, eu acho que eu manteria. Agora, o mata-mata, qual é o formato ideal do mata-mata, né? Eu acho que teria que discutir e colocar em prova. Eu acho difícil, assim, você falar, o sistema suíço é melhor do que esse, ou não é. Só pra Entendeu? mudar, Eu acho que de vez em quando valeria a pena. Até porque hoje em dia, né, a Libertadores é como você falou, né? É uma Copa do Brasil ampliada. Então, na verdade, parece que você tem duas competições iguais correndo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Às vezes com o mesmo clube. Os mesmos clubes, né? jogos, Ano passado foi claro isso, né? Você viu ali. O Atlético Paranaense, o Flamengo Isso. e o Corinthians. Não foram... Palmeiras, não sei se estava o Palmeiras na semi, Atlético Paranaense, estava com o Palmeiras na semi da Copa do Brasil. Tá. Eu sei porque o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense em e foi no final o Corinthians, no Copa do Brasil. Isso. E eliminou o Corinthians na Libertadores e foi pra É isso aí, porque os times sul-americanos já tinham saído da competição muito precocemente, né? Então, assim, eu acho que de fato é uma discussão que pode ser feita, mas é questão, isso acontece por causa do formato? Talvez não, porque é uma questão econômica também envolvida, Sim, né? sim, O poderio econômico dos clubes brasileiros hoje em dia tá muito discrepante em relação aos clubes sul-americanos em geral, né? Por isso que eu achei interessante entrar, por exemplo, os clubes mexicanos de volta. Sim. Isso traria uma Sangue novo. Você Até teria... a MLS, porque a MLS, eu acho que com o tempo, entrando com uma talvez começar a se reforçar mais. Certo. A crítica da MLS é só porque é muito distante, cara. Porra, muito. Imagina tu pegar 7 horas de voo a pra viagem. O Grêmio. Como é que o Grêmio E ia pra fazer? eles também ficaria mais legal, porque só disputar ali Canadá, ali é um negócio também que não deve ter muita graça pra eles também, né? Talvez, não sei, mas... Você imagina, Internacional Grêmio, por exemplo, aí vai jogar numa terça-feira contra a Juventude do Campeonato Estadual. Aí pega um avião e vai... Pois é. Então, assim, existe uma questão de fundos econômica que, por formato, você não vai conseguir resolver, não tem muito jeito. Você para pra pensar, hoje em dia, você tem clube brasileiro comprando jogador direto do River Plate, do Boca Juniors. Isso era impensável há uns anos atrás. É comum. E não é clube... Pois é, assim, hoje em dia, era inimaginável isso. Um clube brasileiro comprar jogador que se destaca no River Plate, o cara ia pra Europa, será pra onde? Eu não ia comprar, né? Hoje em dia existe essa negociação direta, né? Então isso demonstra muito essa discrepância de capacidade econômica. Então, é uma questão de fundo importante que a fórmula em si não vai resolver. Tem que colocar em prática, né? E a minha crítica maior que eu faço em relação à questão de, ou não exatamente fórmula, ou modelagem das competições, é que eu acho que no Brasil a gente tem uma distorção. Não existe em lugar nenhum do mundo. Qual a distorção que a gente tem? No Brasil, o Campeonato Brasileiro é deixado de lado. É verdade. Então, no Brasil, você larga a competição, a galinha dos ovos de ouro é abandonada e todo mundo larga a principal competição para disputar a Copa. E ninguém fala isso, você vai na imprensa, ninguém fala que a principal competição no Brasil é o Campeonato Brasileiro. Aquilo ali que a gente tem que lutar. O torcedor tem que cobrar para ganhar o Campeonato Brasileiro. É o mais difícil. Muito mais difícil. Então, o que vai pra história é você ser campeão nacional em qualquer lugar do mundo. Você ganhou a Premier League, você é campeão italiano, você é campeão brasileiro. O que entra pra história é aquilo. Copa do Brasil é legal? É. Mas a questão é, não dura mais do que meia hora. Você foi ali, comemorou, não sei o quê, acabou, cara. Ninguém vai ficar dizendo, há 30 anos atrás eu ganhei a Copa do Brasil. Não vai. Então, assim, eu acho que existe uma distorção nesse sentido. Os clubes precisam, de alguma maneira, dar o peso necessário para o Campeonato Brasileiro e tirar um pouco o peso das competições de mata-mata. Eu acho que isso é necessário. Em nenhum lugar do mundo, né, você pega na Inglaterra, você não vê o time colocando, uma equipe colocando time reserva na Premier League para priorizar a FA Cup. Não existe isso. Né? Mas também isso é muito reflexo da instabilidade do futebol brasileiro. Aham. Eu vejo, você vê um clube
bem no Brasileirão, aí daqui a pouco começa a ratear, Aí larga. mas tá lá É. na quarta dessa Isso, Brasileirão. Igual, tipo, pessoal, a gente quer Brasileirão. É, não quero mais não, Brasileiro. pois é. Então, mas o que resulta nisso também? A CBF também contribuiu um pouco pra essa distorção, né? Porque a premiação na Copa do Brasil também aumentou demais nos últimos anos. Isso que eu ia falar, Né? da premiação, né? Copa De do Brasil tá premiação, pagando do muito Campeonato Brasileiro tá garantido. Você chegando em primeiro ou em 12º, claro que ganha um pouquinho mais, você tem a premiação maior. Mas o grosso tá garantido ali, né? Na Copa do Brasil você precisa avançar pra ganhar a premiação maior, né? Então a CBF, como ela aumentou muito a premiação nos últimos anos, e assim, não é uma crítica por ter aumentado a premiação. É bom que tenha premiação maior, é bom pra todo mundo. Mas a questão é, isso gerou uma certa discrepância. Então o clube ele começa a valorizar o delta que ele precisa ganhar ali um avanço na Copa do Brasil com aquele delta que ele não vai ter, chegando até o final do Brasileirão. Porque o Brasileirão é aquela coisa, eu posso ir bem, nas últimas 3 rodadas, vacilar e perder. Então é o tiro curto, né? O tiro muito longo. Por causa de São Paulo, do É. Flamengo, quando o Flamengo título. Foi, entendeu? Então... Também tá tendo valorização muito grande da Libertadores, cada vez maior. Exatamente. E assim, pros clubes brasileiros, isso não tá fazendo tanto sentido mais também. Você tem uma competição que já é uma Copa do Brasil, fica meio sem sentido essa obsessão pela Libertadores também, entendeu? Você joga contra o mesmo time na segunda, você joga contra o mesmo time na quarta. Pois na é, então Acho que já teve um caso que foi Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Era tipo 2 semanas Pois de é, diferença, então e assim, todo time. então assim, você tem um problema de calendário, porque um time prioriza uma ou outra, porque o calendário também tá desequilibrado, o campeonato estadual tá pegando muito tempo do calendário, Muito tempo. vai até abril, maio, e aí você tem lá de maio até novembro pra disputar tudo. Isso sem colocar Tudo espremido. as datas FIFA. Pois também. é, esse mês agora, por exemplo, você tá tendo, né, Brasileirão, aí quarta, Libertadores, Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, tudo eliminatório, tudo junto. E aí, então, isso leva o clube a priorizar o tiro curto, né? É o que eu vou jogar amanhã é eliminatório, o que eu vou jogar hoje não é, então... Isso aqui eu me recupero depois e tal. Então, Desgaste dos atletas. então se você tivesse, ou não tivesse estadual, se tivesse estadual só com uma pré-temporada, uma coisa rápida, o que ia acontecer? Você ganharia 2, 3 meses para espaçar o calendário. Espaçando o calendário, você possibilitaria que os clubes pudessem jogar todos os campeonatos à vera. Preparar melhor. É, isso aí, jogar com os times principais todos os campeonatos. Então, calendário é uma questão importante. A TV, ela também pode contribuir para melhorar isso. Ela não, de alguma maneira, não sei como fazer também, mas ela não pode aceitar que os clubes abandonem o campeonato pelo qual ela tá pagando muito alto por aquilo. Uhum. Então, você vai ver um jogo domingo, os 2 times com um time reserva jogando. Como é que a TV aceita isso? Claro que não é simples de dizer, você é obrigado a jogar com o time titular. Como é que você vai pra saber qual é o time titular? Né? Tem Mas isso enfim. um pouco no Carioca, né? Pois é. Tava Exigindo isso. Então, assim, de alguma maneira, a TV, ela precisa combater isso também. Ela, eu vou pagar caro por isso aqui, mas se você vai acalhar minha competição também, eu não vou pagar mais, não. Eu vou reduzir o teu Carioca dinheiro. já não paga. Porque tá garantido, o cara larga, né? Então a TV, ela também precisa bater forte nisso, evitar que isso aconteça. Não sei por que ela não fez isso. Talvez porque o torcedor é tão apaixonado que ela vê. Domingo vai passar 4 horas e meu time titular reserva eu vou ver, de qualquer forma ou de outra. Eu confesso que eu vejo essa coisa de o time jogando lá no Brasileirão já largando, eu já começo a ficar meio desmotivado. Falar, pô, o time tá largando esse campeonato, não vou nem ver a Copa do Brasil no meio de semana. Pô, o time tá entre aspas, de sacanagem aqui, tá largando de mão, também não vou ver o outro. Então, eu acho isso uma questão importante. Então, calendário, TV, e você tem a questão da disparidade socioeconômica também. Então, eu acho que tudo isso tem que ser colocado aí na pauta para você discutir outros formatos. Então, assim, eu não consigo te dizer agora qual formato seria o melhor, mas eu acho que sim, poderia se pensar em outros formatos para diversificar, depois trazer novos públicos também e tal. Mas, especialmente, tudo tem que partir do calendário, espaçar esse calendário. Os estaduais precisam, pelo menos nos grandes centros, eles não têm mais tanta razão para existir, ou pelo menos para existir no tamanho que eles existem hoje. Por exemplo, grande para eles. Ele tem o estadual também. Pois junto, quer dizer, a Copa do Nordeste é um grande sucesso. Copa Verde? Pois é, então assim, você poderia investir naquela competição e de repente não tem por que ter o estadual, talvez só nos clubes menores, nos centros de fato menores e tal. Uma classificatória para a Copa do Nordeste. Pois é, então teria que pensar de alguma maneira uma forma de você enxugar os estaduais. Você pode ter o estadual como aquele mêsinho de pré-temporada ali, faz ali, disputa uma seletiva ali, faz um clássico, dá uma brincada pra poder começar aquilo que vale. Esses times jogando também. Pois é. Jogam de outras formas. Pois é. Aí eles têm
É pra comprar jogador também, né? Volta e meia Pois parece é. uma Pois é. joia rara. É. No... Então Bom, eu professor. penso um pouco mais ou menos dessa forma. Mas eu concordo sempre. Pô, muito obrigado pela presença. Prazer. Eu que agradeço. Sensacional. Foi um prazerzaço. Oi, vai ter corte pra cacete. Já conta com a volta dele aqui. Professor, foi muito bom mesmo. A gente não tinha tanto conhecimento sobre direito esportivo e a gente vê cada vez mais. Agora então. Pô, foi muito bom. Obrigado. Mas é isso aí. Então fica de novo o meu agradecimento. Espero voltar em outras oportunidades. Show! Se vocês me aguentarem aí mais um pouquinho. Que isso? Queria mais uma vez, né? Vocês já pediram os slides pra vocês, né? Vou pedir, Então, vou pedir. Da onde que a gente consegue? Onde então, que você as consegue duas obras vocês encontram na Amazon. Ih. Tá? Na Amazon vocês conseguem tranquilo. E a editora, no site da editora, CRV, vocês também, quem prefere, CRV. tem os e-books também. Então, quem Aqui quiser, Essa câmerazinha aqui. tá? Quem quiser Ó. as edições Assim virtuais fica também, maneiro. no site da editora, diretamente vocês encontram também os e-books também. Tá? Então fica aí o convite, a indicação das obras. Pessoal que Ótimo, estuda na bem, BMEC, de BMEC, tem É isso aí. interesse em direito esportivo. Aí, não é brincadeira não, falando sério. Tem interesse de... Tem que entrar em todas as oportunidades. É isso aí. que aparecem. Temos a Tem que eletiva. ler É um mercado que Tem que tá se preencher. aprimorando. Tem que entrar no grupo de estudo de direito esportivo. O networking é tudo. Sigam nossas redes, temos lá os nossos perfis, @GEDBMEC, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram também. Enfim, teremos processo seletivo, sempre fazemos esses processos seletivos periódicos aí para a entrada de novos membros. Angariar novos talentos pro GED, então sempre legal. Pro direito esportivo nacional. E teremos em breve um novo processo seletivo aí também. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer, Obrigado, pessoal. mais Um uma abraço a função. todos. Pessoal, não esqueçam de dar o like. Isso. Boa, É... garoto. Isso aqui agora que eu vi ele. Vai lá. Não esqueça de dar o like, de se inscrever. Se você tá no TikTok, segue a gente. Se você tá no Instagram, segue a gente. No Spotify, em qualquer lugar vocês vão seguir Segue a gente. é só se falar uma vez. Segue a gente em todas as redes sociais. A gente tem a Linktree ali no Instagram, na bio. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Mais uma vez agradecer o professor aqui por ter cedido essa conversa muito produtiva. Valeu, Daniel, também. Não, você nem tanto. Porra. Tamo junto. Valeu.